Fala galerinha, tudo bem? Vamos lá, vamos assistir mais uma videoaula aqui do professor Carlos Alberto, aqui no nosso canal Geografia Informacional. Para nós a informação aqui não para, tire suas dúvidas, não fique aí parado e faça suas atividades como a gente sempre diz. Exercitar é o melhor que tem nessa época, você tem que se descontrair, não fique cabisbaixo, faça suas atividades, interage com o professor, assiste às aulas online também, mas também a gente traz um leque de informações aqui para vocês. Fica ligado que a aula está começando. Vamos de informação então? Vamos agora nesta aula trabalhar a agropecuária. E que assunto interessante! A agropecuária que já trouxe para o ser humano muitas mudanças, já trouxe para o ser humano muitas modificações, a maior delas o sedentarismo. O homem deixa de ser nômade e passa a se fixar, principalmente com a atividade agrícola. Outra coisa também que a agropecuária traz para o mundo, a domesticação de animais, o uso de utensílios e, claro, o uso de ferramentas, né? E depois que se modernizaram, que consequentemente se destacaram. Então, o espaço rural diz respeito ao campo e a todas as áreas onde não há urbanização. Geralmente a gente se confunde espaço agrário com espaço rural. Lembrando que o espaço rural é aquele que não é urbano, é aquele que se refere à área rural de uma cidade. E já o agrário, o espaço agrário, é aquele referente às atividades agrícolas, as atividades primárias como agricultura, pecuária e extrativismo. Neste espaço não são realidade apenas atividades agrícolas. Nas últimas décadas vem diversificando as atividades, né? Principalmente no setor de hotelarias, né? Os chamados hotéis, fazendas, o turismo rural e ecológico, as clínicas de repouso. Então, a gente tem uma novidade dentro do meio rural, junto com outras atividades que se desenvolveram. Hoje, o espaço rural também ele é procurado para o refúgio da cidade, do barulho, que muita gente prefere a calmaria, prefere a natureza. Então, a gente tem hoje uma mudança significativa desses dois espaços. Então, galera, a gente mostra aqui para vocês a ocupação da terra pela agropecuária. Eu destaco aqui para vocês, aqui no Brasil, né, a agropecuária é uma atividade fundamental, praticamente detém o monopólio, nós somos um país exportador de produtos primários, a gente falou isso lá naquela atividade comercial. As terras produtivas do Brasil ocupam 27% e a subutilização das terras para a agropecuária torna-se muito grave porque é necessário a produção de alimentos. Aí você diz, cria gado ou produz alimento? Produz alimento ou cria gado? Na realidade necessita dos dois. Sem falar que o Brasil hoje também atende um mercado externo muito importante. Eu falei inclusive para vocês, nós somos grande exportador de carne e aves no mundo. Então o Brasil já é um destaque no cenário internacional. Outra coisa que a agropecuária vem se destacando principalmente no Brasil é o agronegócio, que você pode aí também encontrar na sua prova agrobusiness, é a mesma coisa, isso é uma expressão inglesa, né, da língua inglesa, que vem se desenvolvendo aqui no país, principalmente devido às exigências da OMC, da Organização Mundial do Comércio, exigências essas fitossanitárias, das condições de embalagem. Então o Brasil, com sua produção agrícola, teve que se reinventar também, se modernizar, e a produção de carne é um exemplo, assim como outras produções que a gente tem. O Brasil é um país continental, a gente já sabe disso, e a sua produção hoje vem cada vez mais se intensificando aí. Os melhores solos geralmente são usados para a monocultura, cultivo de soja, laranja, cana-de-açúcar, entre outros.
E os produtos para o mercado interno, a gente tem aquela de subsistência, a ocupação, inclusive, dessas terras é bem menores e com pouca modernização também. E a nova cadeia do agronegócio, ela traz aí também uma subordinação do campo à cidade. Então a gente tem aqui também a agricultura e pecuária. O Brasil se destaca, eu já falei mais uma vez, na produtividade e diversidade da agricultura. É o maior produtor mundial de alguns produtos, soja, café, laranja, entre outros. A produção agrícola brasileira pode ser dividida em duas categorias. Aí a gente tem aquela questão de pequenas propriedades, né, exportação, transformação industrial, e nas últimas décadas a fronteira agrícola, que é o agronegócio que eu disse, ela vem se expandindo. Nessa tabela aqui a gente tem alguns dos grandes estados bastante produtores aí dessa soja, do café, da cana-de-açúcar. Destaque para São Paulo, Paraná, Espírito Santo e alguns estados do Nordeste, Bahia, né, Pernambuco e até o Piauí. Não pode esquecer que a gente tem uma produção de soja que é destaque também no cenário nacional, com a região do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Os tipos de agricultura, que é um outro fator que a gente vai ver aqui, os sistemas agrícolas, né? Atualmente são cultivados aproximadamente 300 espécies, conforme o objetivo do seu cultivo. A gente tem aquelas plantas que são permanentes e as que não são permanentes, né? As permanentes, laranja, né? Esses tipos de plantas mais fixas. A não permanente, a soja ou a cana, que é mais rápido. E a gente tem aí a agricultura de subsistência, a agricultura comercial e alguns sistemas agrícolas que nós vamos ver ao longo dessa aula. Então, galera, eu passo aqui para mostrar para vocês também a evolução da tecnologia, a revolução verde. Vale lembrar que a agricultura também ela deu uma reviravolta nos avanços tecnológicos. Ela avançou meio às tecnologias. E hoje, como a gente até viu, o campo hoje passa a ter uma parceria maior com a cidade devido à indústria. E dessa revolução verde a gente vai ter o uso de agrotóxicos, o uso de materiais transgênicos, que são chamados OGM, órgãos geneticamente modificados, e é isso que nós vamos ver daqui a pouco e conhecer esses órgãos geneticamente modificados. Eles melhoraram a produção, eles aceleraram a produção, então eles trouxeram muita vantagem para a produção mundial com os transgênicos. Claro que sempre em uma modernização nós vamos ter os aspectos positivos, os aspectos negativos. Mas vamos ver aí um videozinho que eu preparei para vocês aí sobre os transgênicos. Vocês vão assistir e depois vão ficar ligados sobre o que é essa inovação. Roda aí! Você provavelmente já ouviu falar sobre transgênico. Esse é o nome mais comum dos organismos geneticamente modificados, ou OGMs. A biotecnologia é o braço da ciência responsável por esses trabalhos a favor da agricultura, da geração de energia e da saúde humana e animal. Mas você sabe como é feito um transgênico? O primeiro passo é identificar uma característica que pode favorecer o desenvolvimento da planta. Depois, o gene responsável pela expressão dessa característica é selecionado e isolado do organismo original. O próximo passo é inserir essa informação no genoma da planta, que precisa ganhar a nova característica. Há diversos métodos para realizar esse processo. A fase seguinte é a da planta geneticamente modificada. Os pesquisadores cultivam fragmentos do tecido vegetal da planta geneticamente modificada e analisam suas características e desempenho. Regeneração. Durante todo o processo de desenvolvimento de uma planta transgênica, são realizados testes de biossegurança em laboratório, em casas de vegetação e em campos experimentais, sempre em condições controladas e em conformidade com as leis e regulamentos em vigor. É nessa fase que a segurança da planta transgênica passa por um rigoroso processo de avaliação, tendo como foco a proteção da saúde humana, animal e do meio ambiente.
Depois de passar pelos testes de biossegurança, a planta é submetida à avaliação e aprovação dos órgãos reguladores de diferentes países. Nenhum transgênico é disponibilizado no mercado sem passar por esse processo. No Brasil, o órgão responsável por essa avaliação é a CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A ciência moderna trabalha com os OGMs aplicados a alimentos, rações e a produção de fibras, entre outros, para buscar melhores resultados para agricultores, para a sociedade e para o meio ambiente. Nós da Bayer defendemos esse conhecimento aplicado ao dia a dia das pessoas. Isso é fazer ciência para uma vida melhor. E aí, gostaram aí? Beleza? Deu para esclarecer melhor o que são esses transgênicos. Vamos estar sempre trazendo informações aí, anota tuas dúvidas, depois manda aí o seu comentário, não deixa de curtir o vídeo também, se inscrever no nosso canal, isso é importante para a gente manter esse elo e também para melhorar a informação entre aluno e professor e principalmente para quem vai fazer o Enem. Alô a vocês, alunos do terceiro ano, fique ligado que depois tem questões, resoluções, a gente vai estar preparando também uma aula de questões com as melhores questões aí do Enem e de alguns vestibulares aí do Brasil. Beleza, galera? Vamos seguir então aqui com os tipos de agricultura. A gente vai falar aqui ou sistemas agrícolas, tipos de agricultura ou os sistemas agrícolas. Nós vamos falar de alguns tipos, já citei alguns deles aí, a de subsistência e a comercial, são dois tipos de agriculturas diferentes, a gente vai destacar cada um deles aqui nessa videoaula. Começar com a subsistência, a gente chama ela também de agricultura itinerante, de agricultura de roça, né? Se uma parte, como o próprio nome diz, a subsistência é para seu próprio sustento, o agricultor planta para do seu próprio consumo. E o que sobrar, o excedente, ele vende. Geralmente esse tipo de agricultura, ele trabalha com ferramentas arcaicas tradicional. A gente chama também a agricultura familiar, que é aquela que é voltada para a policultura, que a mão de obra geralmente é familiar. Já a comercial, muito famosa aí pelos livros de história, Plantation, monocultura, é essa que nós estamos falando, que se modernizou, principalmente aqui no Brasil. O Brasil vira um país agroexportador. Nós temos aí grande recorde de exportação de soja, de café, então, e de importar também alguns produtos. Geralmente são grandes plantações voltadas para exportação, que é o caso aqui do Brasil, como ao longo da sua história nós fomos aí grande produtor de café, soja, laranja, e ainda continua exportando esses produtos, o açúcar. Então, na agricultura comercial, a plantation, a monocultura, que é o cultivo voltado para um só produto em grandes propriedades. E os sistemas agrícolas que eu falei, que são esses daí, a gente tem um conjunto de conhecimento e técnicas que foram sendo acumulados pelos agricultores, e aí a gente fala o sistema de roça que eu já dei aí, que é o itinerante, né? Derruba e depois queima, mata. Essas aí são as características que você deve anotar aí no seu caderno e não esquecer o que é o sistema de roça, que também pode ser chamada agricultura itinerante. Ela tem baixa produtividade, ela tem também baixa remuneração e uma grande quantidade de mão de obra. O sistema plantation, que eu já falei aqui, que é a mesma monocultura, foi introduzido pelos colonizadores europeus aqui na América, na África, na Ásia, tem finalidade de explorar a terra e o agricultor. Essa plantação aí, pessoal, ela é exclusivamente destinada para exportação. A princípio usou mão de obra escrava, depois a mão de obra assalariada. Aqui no Brasil a gente lembra, inclusive, da cafeicultura, que foi o período no século XIX que a gente teve essa transição. Já a agricultura moderna, pessoal, eu posso chamar ela aí de o agronegócio, que vem crescendo com o uso intensivo de máquinas, equipamentos, ferramentas, inseticidas, pesticidas. Esse tipo de agricultura ela é bem mais desenvolvida, apesar de ter sido parte da chamada Revolução Verde, de ter acontecido nos países desenvolvidos,
mas ela também chega aqui no Brasil para implementar a nossa produção. A agroindústria e o agronegócio são atividades agropecuárias, elas vêm mantendo cada vez mais integrada. Hoje, com a Revolução Verde, a concentração de indústria cresce, principalmente no meio rural. E aí você tem aí, por exemplo, aí a usina, né, as usinas açucareiras que produziam muito açúcar, agora elas destinam produção de etanol, o álcool gel que está aí na moda, né? Então elas passam a produzir para ganhar bem mais. E a concentração de renda, o agronegócio ele é um tipo de produção muito voltado para uma classe alta, onde investe pesado em máquinas e equipamentos, terminando o quê? Não necessitando de muita mão de obra. Geralmente quando a gente fala nessa agricultura moderna, no agronegócio, é pouca mão de obra e muita máquinas. Isso tem provocado em alguns países, inclusive aqui no Brasil, conflitos pela posse de terra, né? Exploração da mão de obra e saída das pessoas do campo para a cidade, que já era comum. O sistema de criação pecuária agora aí já é um fator de criação de animal, né? A gente vai estender mais nas nossas aulas, ela pode ser extensiva e intensiva. A gente vai dar o exemplo do uso de tecnologia na intensiva, né? A gente vai dar o exemplo da pecuária bovina, o gado preso, o gado confinado, né? E com diversas utilizações aí de vacinas, rações, né? Vitaminas. Então, a criação intensiva ela é muito comum, inclusive ela gerou até um problema na Europa com a doença da vaca louca devido a esse confinamento do gado. E já a pecuária extensiva, ela é criada no pasto solto. Não é à toa que o Brasil se destaca no mundo, porque nós estamos usando as duas produções, que geralmente a gente fala que a produção da pecuária bovina no Brasil ela é extensiva e semi-intensiva, porque ela é metade cá, metade lá. O gado é criado solto, mas existe aí o uso bem avançado de tecnologias nesse gado. Então, na imagem você observa aí como esse confinamento aí do gado mais solto, né? Lá na extensiva, você está observando, e aqui com o gado mais preso, um espaço bem menor na criação intensiva. Galera, e para fechar a aula aqui, por hoje, né, a gente vai também dar mais informações aí do campo. A gente tem aí os diversos regimes de trabalho que encontramos no meio rural. E aí vale lembrar também que está faltando aí os grileiros, né? Mas a gente tem o pulseiro, nós temos o parceiro, o arrendatário, o assalariado. Vai lembrando o nome dessas pessoas aí que eles são também, geralmente cai questões sobre pulseiros, grileiros, que são os que enganam a documentação, vendem terras devolutas, né? E os pulseiros são aqueles que estão aí entrando em terras que não são deles e terminando aí querendo a sua posse. Beleza, galera? Então, a gente se despede por enquanto aqui, faz a sua atividade e a gente vai destacar aí para vocês na próxima aula a agricultura do Brasil. Beleza? Até a próxima e fica ligado.